Amados irmãos, estamos então no mês de setembro, é o mês da Bíblia, e é um mês de muitas festas. Dia 8 de setembro é dia da Natividade de Nossa Senhora, nascimento de Nossa Senhora. Dia 12 de setembro é o Santo Nome de Maria. Dia 15 de setembro é Nossa Senhora das Dores. São várias festas de Nossa Senhora, hein? 24 de setembro, Nossa Senhora das Mercês. 27 de setembro, São Miguel Arcanjo. E 29 de setembro, é São Miguel. E dia 30 de setembro é São Jerônimo, que é o grande estudioso e tradutor das Sagradas Escrituras. Por isso que o mês de setembro é o mês da Bíblia. E esse ano faz 50 anos que a Conferência dos Bispos instituiu este mês de setembro como o mês da Bíblia. É um mês para a gente ler a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus escrita. Nós somos da religião, o cristianismo é a religião da palavra de Deus, escrita na Bíblia Sagrada e trazida oralmente, que chama-se a tradição. Portanto, a Bíblia e a tradição são os dois que formam a palavra de Deus. Nós somos a religião da palavra. Nós não somos a religião do livro somente, somos a religião da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é o grande centro da Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento era a preparação para a vinda de Cristo. O Novo Testamento é a realização do seu reino, que continua na igreja. Por isso que a gente deve ler como lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E esse ano, a CNBB propõe como leitura a Epístola de São Paulo aos Gálatas. Aqueles habitantes da Galácia, lá na Grécia, é a leitura que nós ouvimos hoje, um trecho, né? Leitura aos Gálatas. São Paulo, nessa epístola, ele nos fala como devemos proceder bem. E diz aquela frase célebre: aquilo que a gente semear, é isso que nós vamos colher. Claro, todo mundo sabe disso, né? Se você semeia trigo, vai colher trigo. Se você semeia joio, vai colher joio. Por isso que o povo diz, né? Quem semeia ventos, colhe tempestades. Depende do que você semeia. Por isso temos que semear o bem aqui, nessa vida, porque depois da morte nós vamos colher a vida eterna. Então esse tempo de vida nosso, que Deus nos dá, 50, 60, 70, 90 anos, 100, é para a gente semear o bem. Por isso São Paulo diz, enquanto temos tempo, façamos o bem. Ontem eu celebrei em Itaperuna a missa de 90 anos, Dona Mercedes, que é a mãe do Padre José Paulo, lá de Bom Jesus, falecido Padre José Paulo. Celebrei a missa de 90 anos, toda cercada da família, muito bonita a missa. Nem todos vão chegar a 90 anos, alguns vão, né? Ou passar. Seja lá o tempo de vida que Deus nos concede, isso só Ele que sabe. Ela tem 90 anos, teve 12 filhos, morando na roça, e está lá com saúde. Os filhos todos lá, menos o padre falecido. Então vamos aproveitar o tempo para fazermos o bem a todos. Vamos aproveitar esse tempo de vida para rezarmos bem, para darmos esmola, para socorrermos o nosso próximo. Esse é o tempo de semear. O povo não diz, quem dá ao pobre empresta a Deus? É isso. A Bíblia diz lá, coloca a tua esmola na mão do pobre e ela rezará por ti. E Jesus disse, né? Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestiste. É a caridade que Ele um dia vai pagar. Vai dizer, vinde benditos de meu Pai, por possuir o reino. Vos está preparado, porque eu tive fome e me destes de comer. Ou seja, o que fizermos aos nossos irmãos, especialmente aos mais necessitados, é a Jesus que nós fazemos. É um modo da gente preparar a colheita lá em cima. Quando chegarmos lá no céu,
no juízo, vamos ter uma porção de pessoas a quem nós fizemos o bem, que vão nos receber. Os pobres, as pessoas da família a quem nós fizemos o bem, as pessoas por quem nós rezamos, esses vão nos receber, porque nós, durante a nossa vida aqui, fizemos o bem. O Evangelho é aquele em que Jesus ressuscita aquele rapaz morto, filho de uma senhora viúva e filho único. Quando Jesus chegou naquela cidadezinha de Naim, encontrou com aquele enterro e a mulher chorando, e Jesus mandou parar e disse para ela: não chores. Só Jesus mesmo é que pode dizer isso, né? Não chores, porque ele ia ressuscitar aquele jovem. Tocou nele e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o rapaz se levantou e acabou o enterro. Todos voltaram. É uma ocasião para a gente pensar na nossa morte, né? No mês de novembro nós vamos pensar mais, mas sempre é bom pensar na morte. Porque é o melhor modo de prepararmos-nos e vivermos bem. Ou seja, um dia essa vida vai acabar. Aproveitemos o tempo. Não sabemos quanto tempo, para fazer o bem, para rezarmos bastante, para sermos amigos de nosso Senhor. É Ele que vai nos esperar. Sermos amigos, frequentarmos a igreja, recebermos a comunhão, confessar nossos pecados. É Ele que vai nos esperar. Ser amigos dEle pela caridade, pelo bem ao próximo, fazendo o bem. A morte é a coisa mais certa que vai nos acontecer. Nós vamos morrer um dia. A vida cristã é uma preparação para a morte. Nós viemos à missa aqui também para nos prepararmos para morrer bem. Rezarmos, estarmos bem com o nosso Senhor, pedir a proteção de Nossa Senhora, que é nossa mãe, como nós rezamos todo dia. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, na hora que Deus nos chamar, quando terminar esta nossa vida aqui terrena, quando Deus nos chamar para a eternidade. A morte é o fim da nossa vida temporal e o começo da vida eterna. O Salmo diz lá que nós batalhamos, lutamos para conseguir bastante bens, sem saber quem vai usá-los depois. Que nós vamos morrer, tudo vai ficar aí. Como diz o Papa Francisco, eu nunca vi um enterro com caminhão de mudança atrás. Não tem caminhão de mudança atrás. Por quê? Porque a gente vai deixar tudo. Móveis, roupas, dinheiro no banco, tudo vai ficar. Ninguém vai levar nada. Por isso, a gente usa desses bens, mas sabendo que são temporários. Saber usar bem desses bens, porque um dia tudo vai ficar aí. Então vamos pensar. A morte vai ser a abertura para a eternidade. Aqui nós vivemos o tempo que Deus nos dá, 50, 70, 80 anos. A eternidade nunca vai ter fim. E a gente vai escolher a eternidade agora. O modo como vivemos será a nossa vida eterna. Então vamos fazer o bem, vamos pensar na morte. Jesus ressuscitou aquele jovem, mas muitos outros ele ressuscitou espiritualmente. Aqueles que estavam mortos para a graça de Deus. E Nosso Senhor ressuscitou. Por exemplo, Santo Agostinho, que era um grande pecador. Nosso Senhor ressuscitou a pedido da mãe, Santa Mônica. Ele estava no caminho errado, entrou na heresia, teve mulher, amante, só de coisas erradas. Mas depois, aos 33 anos, ele se converteu, se tornou um piedoso leigo na oração, no estudo. Depois se tornou sacerdote, bispo, é um dos grandes doutores da igreja, Santo Agostinho. Nosso Senhor ressuscitou para a vida e o entregou à mãe. A quem? A igreja. E outros santos também que foram grandes pecadores. O bom ladrão, aquele ladrão que estava do lado de Jesus na cruz. Tinha o mau ladrão e o bom ladrão, que é São Dimas.
também pediu a Jesus uma lembrança: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus lhe deu o céu: hoje estarás comigo no paraíso. Ele ia morrer ali, mas depois Nosso Senhor ia levá-lo para o céu. O bom ladrão e muitos outros santos. Aquelas pecadoras do Evangelho, aquela mulher que chorou aos pés de Jesus, Madalena, que Jesus disse que expulsou dela 7 demônios, que era pecadora, mas se converteu para a vida. Aquela mulher adúltera, que estavam querendo apedrejar, e Jesus disse: vai e não tornes a pecar. Sempre que Jesus falava isso, ele não aprovava o pecado, ele perdoava as pessoas. Deus detesta o pecado, mas ama o pecador, como diz Santo Agostinho. Portanto, Nosso Senhor quer o nosso bem, quer nos ressuscitar para a vida. Por piores que tenham sido os nossos pecados, por piores que tenha sido a nossa vida passada, Nosso Senhor nos ressuscita para a vida eterna. Nos entrega a igreja que nos dá a absolvição dos pecados através do sacerdote, a igreja que nos dá o alimento, que é a comunhão, que promete a vida eterna. O Nosso Senhor disse: quem comer a minha carne, eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, a comunhão é o pão da vida que Nosso Senhor nos dá. Pensamos então a Nossa Senhora, nossa mãe, nos dê a graça de uma boa morte, vivermos bem na graça de Deus, prepararmos com essa vida a nossa vida eterna. Nossa Senhora é mãe de misericórdia, e nós pedimos a ela: depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Amém.